A Bíblia nos revela que uma mulher das levitas, ali ela vem gerar um filho, e ela gera um filho, e ela coloca, aleluia, louvado seja Deus, este menino na sua caminhada de vivência. Aos 3 meses, aleluia, ele é perseguido, e ela consegue somente esconder este menino durante 3 meses. E a Bíblia nos revela que ela tem um ato de sabedoria, porque ela vê este menino. A Bíblia de proteger esta criança, porque ela vê um brilho diferente naquela criança. Eu quero dizer para você nesta noite, se você se colocar como o mar se acalmar, só para eu e você passar. Glória a Deus. E a Bíblia nos revela que essa mulher coloca o bebê num cesto, e ali ele é levado ao rio. Este rio é conhecido como Rio Nilo. Aleluia, louvado seja Deus. E a Bíblia nos revela que uma das filhas de Faraó está ali se banhando naquele rio, e de repente ela observa uma criança. Ela toma esta criança, e ali ela não consegue fazer nada com aquela criança, porque aquela criança começa a se desesperar, chorar, querer se lamentar. E a Bíblia nos revela que esta mulher tem uma sabedoria de poder, aleluia, levar esta criança até alguém que possa dar levar para esta criança. E ali, louvado seja Deus, Deus ele quebra o protocolo. Deus faz, aleluia, louvado seja Deus, você ir de contra, aleluia, louvado seja Deus, a maré, de contra a tempestade. E a Bíblia nos revela que a própria mãe desse menino começa a ter um encontro com ele. Maravilha. E começa a lamentar. Só que esta mãe não pode ter posse daquilo que é de Deus. Eu quero dizer para você que você não pode ter posse daquilo que é de Deus. Aleluia. Você pode viver o propósito de Deus, mas não pode tomar posse daquilo Deus de glória. que é de Deus. E assim foi. Nasce esse menino, cresce, e coloca o nome dele de Moisés. Moisés, aleluia, começa a crescer, e no seu decorrer da sua caminhada, ele se depara, aleluia, louvado seja Deus, uma briga, uma discussão, uma contenda. E ali ele tenta apartar aquela briga, e ali ele pega o fio da espada e mata, aleluia, um egípcio. Ele derrama sangue inocente sobre a terra. E a Bíblia nos revela, louvado seja Deus, que nada fica oculto diante de Deus. Aleluia. Moisés continua a sua caminhada, Moisés continua triunfando o cristianismo, o evangelho. E ali tem outra contenda, outra confusão entre o povo hebreu. E ali Moisés tenta acalmar aquela confusão, apartar aquela briga. Mas Moisés chega num ato tão bruto, meu pastor, que ele toma, aleluia, aquele homem, e aquele homem se engorca, cai ao lado. E ali naquele mesmo instante, ele aponta o dedo para Moisés e diz: vai tu também me matar? Como mataste o egípcio. Olha aí Deus revelando o oculto profundo. Glória a Deus. A Bíblia fala que não tinha ninguém naquele lugar, mas existia um, o grandão, Glória a o Deus. rei dos reis, o Senhor dos senhores, que estava preocupado com o povo de Israel. E assim foi. Deus dá a oportunidade para Moisés continuar o ministério. Depois chega um certo ponto, Deus fala para Moisés libertar o povo da escravidão. Não é um povo simplesmente de 1 a 2 ou 3 numeração, não. Era mais de 2 bilhões, 3 bilhões de pessoas. Olha aí, Deus. Moisés é para liderar um povo de mais de Glória 3 a Deus. milhões de pessoas. Aleluia. Moisés começa a falar com Deus, e Deus começa a falar com Moisés. E Moisés vê, aleluia, a liderança caindo sobre os seus ombros. Ele fala: Senhor, não tem condições alguma de eu fazer, não tem condições alguma de eu falar com uma autoridade. Senhor, eu não sei nem falar, papai. Eu sou um homem
gabo, Senhor. As pessoas vão rir da minha cara, as pessoas vão debochar de mim, mas a Bíblia fala que Deus é maior do que Glória a Deus. está. Aleluia. Santo E Deus. a Bíblia nos revela que Moisés questiona a sua liderança, questiona o chamado de Deus. Então nós podemos entender que Deus deu toda a autoridade para Moisés. É Deus. E Moisés tira o povo da escravidão depois de um processo muito grande, porque para você sair da prova tem que haver um processo muito grande. Louvado seja Deus. Ah, pastor, eu não suportei o processo. Eu não suporto o processo, então você não vai vencer. Porque as bênçãos do Senhor não vai vir de qualquer maneira para mim e para a sua vida. Aleluia. Tem que passar pelo processo. Dessa maneira, E Deus. Moisés suportou o processo. Nós entendemos as pragas que veio diante para Glória. superar o povo. Depois que o povo sai da escravidão, mas a escravidão não sai do povo. O povo começa a murmurar, questionar. Moisés, o Deus de Israel, tirou nós do Egito para morrer aqui. Aleluia, louvado seja Deus. Oh, glória. No deserto. O povo começou a questionar, a murmurar a Deus. E a Bíblia fala que toda vez que o povo se levantava, Deus, com a sua benignidade, com a sua misericórdia, trazia alimento para o povo, Aleluia. trazia água para o povo, trazia sombra para o povo, trazia, aleluia, Oh, Deus. fogo para o povo se aquecer. É. Mas o povo não queria obedecer a Deus. Dessa maneira, Deus. E assim foi o processo no deserto. Ninguém quer passar pelo deserto, ninguém quer suportar o Louvado deserto. seja Deus. E assim foi constituído o ministério. Só que, pelo povo, com a sua incredulidade, atrasou um pouquinho só no processo dos mandamentos do Senhor. Louvado O seja povo Deus. começou a adorar outro Deus. O povo começou a fazer estátua de bezerro. E ali atrasou 40 anos mais no deserto. E a Bíblia nos revela, louvado seja Deus, que Deus ele prometeu uma terra que manda leite e mel para o povo de Glória a Israel. Deus. Aleluia. Mas o povo escolheu a melhor parte, o que agrada ao seu próprio eu. O que eu quero dizer para você nesta noite, que muitos têm caído no deserto, muitos têm parado na beira do caminho, porque estava preocupado com A e B, estava preocupado com os bens materiais, estava preocupado com arroz, com alimento dentro da sua casa. Eu quero falar sem medo de errar, irmãos. Tem pessoas no dia de hoje, aleluia, só prega se Deus fizer, só prega se Deus entregar, só louva se Deus abençoar. Irmão, você já é a própria bênção, Glória a você Deus. é o próprio milagre de Deus. Só de você ter chegado até aqui É, Pai. Desta maneira. já é um grande milagre de Deus. Olha. Só que Deus sempre escolhe os valentes para permanecer até o fim. Verdade. Só que a terra foi prometida. E nesse decorrer desta caminhada, vem uns a falecer e outros a nascer. E ali havia um certo homem por nome, aleluia, louvado seja Deus, Joséias. Este jovem começa a andar com Moisés. Moisés começa a aprender com Moisés. E a Bíblia fala, louvado seja Deus, que naquele mesmo instante, Moisés muda o nome deste jovem de Oséias para Josué. Aleluia. Aleluia. Pastor, é forte isso. Porque se você trazer o significado de Oséias, é salvação. E se você trazer, aleluia, o significado de Josué, aleluia, é Glória a forte. Deus. Deus salva. Oh, glória. Você não Aleluia. entendeu, irmãos? Deus salva. Glória a Deus. Não tem, aleluia, nem mais uma letra, nem mais uma palavra a mais. Deus Oh, salva. glória. Aleluia. Você entrou nesta noite em busca de salvação. Coisa linda, Deus. Ah, pastor, eu já sou crente.
Até o diabo é crente, irmãos. Será que nós obedecemos? Louvado seja Deus. Porque sem santidade ao qual ninguém verá a Deus. E assim começou o ministério de Josué, aprendendo com quem sabia o que era certo e o que era errado. Com quem nós estamos aprendendo nos dias de hoje? Glórias a Deus. Aonde nós estamos entrando, colocando os nossos pés? Quem é que nós estamos dando ouvido? Quem é que nós estamos se espelhando? Para nós pegar e adquirir o propósito de Deus nas nossas vidas. Deus de Está maravilha, difícil de pregar o aleluia. Evangelho nos dias de hoje. O crente está fazendo amizade com o mundo e tornando inimizade com Deus. Meu Deus. Tiago 4,4. Aquele que faz amizade com o mundo se torna inimigo de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus. Me mostra com quem tu anda, eu direi quem tu és. Aleluia. Não é de qualquer maneira, tem que ser do jeito que Deus quer. Não adianta eu colocar a melhor gravata, o melhor terno e não viver a palavra de Deus. Glória a Deus. Viver a palavra de Deus dentro do templo é fácil, porque o povo estava dentro do templo adorando a Deus. Mas a Bíblia nos revela que um colocava a mão nas ofertas e outro se prostituía. Um colocava, aleluia, a mão na arca simplesmente para poder se beneficiar. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Deus fiel. Mas Deus matou ao fio da espada. Porque não tem que colocar a mão aonde você não deve. Deus de glória, aleluia. Não deve andar com quem não deve andar com você, irmão. Você tem que fazer a diferença. Josué poderia tomar outro rumo, outro caminho, porque ali os seus pais, a sua descendência morreu no deserto. Ali poderia ter acabado o ministério de Josué. Mas Josué preferiu viver na palavra. Glórias a Deus. É a palavra que cura, liberta, salva. Tremendo e fiel. Ah, não, eu vou para a igreja tal, lá que lá acontece isso, acontece aquilo. Ei, irmão, basta uma palavra Aleluia. que o milagre acontece na sua Em vida. nome de Jesus. A mulher samaritana chegou para Jesus e falou: Jesus, aonde vamos adorar? Está difícil de adorar o Senhor. Será que nós podemos adorar em Jerusalém, em Samaria, na Judéia? E Deus, ele olha, Jesus fala para ela assim: mulher, vai chegar um certo tempo que não vai ter lugar para ser adorado. Glória a Deus. Então busca Deus agora, quanto é tempo, porque aleluia, Ele está contemplando e observando os verdadeiros adoradores que adoram Ele em espírito e em verdade. Glórias a Deus. Obrigado, Jesus. E assim aconteceu, irmão. Moisés fez tudo o que podia. Tudo que tinha sido feito, ele fez. E quando Moisés achava que ia entrar na terra prometida, Deus fala: Moisés, você não vai entrar na terra. Olha aí. Não vai entrar na terra, Moisés, porque as tuas mãos estavam inchadas de sangue. Santo Deus. Mas a bondade e a misericórdia do Senhor trouxe a salvação para a vida de Moisés. Até hoje não foi achado o corpo de Moisés. Prova isso para mim na Bíblia, irmãos. Procura qualquer estudiosos, se vão saber falar para você o que aconteceu com o corpo de Moisés. Moisés desapareceu. Aleluia. É um sinal que Deus está colocando nos dias de hoje. Nós vamos desaparecer desta terra. Aleluia. Como Moisés também desapareceu. Só quem crê no arrebatamento, só quem crê, aleluia, no grandão da galera que está aberta para vir buscar a igreja, da glória a Deus que está. Aleluia, Deus. Oh, glória. E a Bíblia nos revela, louvado seja Deus, que Josué poderia ter desistido, mas Deus tinha uma promessa, e essa promessa tinha que ser cumprida. Eu quero dizer para você: se você parou de pregar, Deus ele vai enviar outro para pregar. Se você parou de adorar, Deus vai enviar outro para adorar. Se você parou, Senhor, a partir de hoje eu não canto mais, Deus vai enviar outro, irmãos. Deus de Para de colocar Deus na parede e falar: Senhor, se tu não fizer, eu não faço nada.
Aleluia. Você acha que Deus, irmãos, é o nosso empregado? Aleluia. Santo Deus. Quantas Aleluia. pessoas que perderam a oportunidade de estar aqui, irmãos, no culto como esse, Olha. preocupado com o quê? Se um mandamento, um estatuto que foi direcionado é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Glória a Deus. Eu jamais vou trocar a oportunidade de estar na presença de Deus Glória. por qualquer coisa. Josué não trocou a oportunidade de entrar nesta terra, Oh, glória. de participar do banquete. Só que tinha que ter um propósito. Josué achou que iria entrar debaixo de uma liderança. Aí veio a palavra do Senhor falando para Josué: Josué, o meu servo Oh, glória. Moisés está morto. Agora, homem, se põe-te de pé, Oh, glória. que tu vai liderar este povo. Santo Deus. Tu vai Aleluia. liderar este povo. E vou dizer mais, Josué: tem de bom ânimo que eu sou contigo, Josué. Igreja, nesta noite, Olha. tenha de bom ânimo que Deus é contigo nesta noite. Se algo não aconteceu ainda, é porque Deus está preparando. Se você não recebeu um milagre ainda que tanto espera, é porque Deus está preparando. Deus não vai entregar um presente de qualquer maneira. Deus lhe espera o tempo certo para abençoar a minha e a sua vida. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Mas não vai ser de qualquer maneira. Dessa maneira, Deus. Se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Olha quem você era antes, olha quem você é hoje. Oh, glória. Faz uma análise nesta noite. Se não vale a pena servir este Deus Todo-Poderoso. Eu fico olhando, observando o mundo aí fora, aleluia. Eu falei para Deus: Deus, por quê? O povo rejeita tanto a tua presença. Porque o povo prefere viver em Sodoma. Porque o povo prefere viver de qualquer maneira, Senhor, Meu Deus. do que dentro da casa do Senhor. Aleluia, Deus. Porque em Jerusalém, Jesus falou com seus discípulos: ei, permanecer em Jerusalém, Glória até que a do Deus. alto seja revestido de todo poder. Oh, aleluia. Poder. Crente tem que ter poder. Santo Deus. Aleluia. Oh, glória. Josué, Maravilha, Deus. Senhor, é difícil, papai, não dá não. Dá, Josué. Eu vou ser contigo. Maravilha, Deus. Só que tem um porém, Josué. Se você não desviar dos meus estatutos e dos meus mandamentos, eu vou ser contigo. Glória a Deus. Eu vou falar agora, meu pastor. Agora eu vou falar. Ah, Josué, se tu não sair dos meus estatutos, dos meus mandamentos, eu vou ser contigo. Aleluia, Tem Deus. muita gente achando que Deus está contigo e Deus não está. Tem muita gente achando que Deus está contigo no deserto e Deus é o pastor no deserto. Ó, faz tempo. Santo Deus. Aleluia. Por causa dos mandamentos. Glória. Os ministérios no dia de hoje, eu creio que esse não é, mas o ministério no dia de hoje não prega mais os 10 mandamentos. Amará a Deus acima de todas as coisas. Ah, eu te amo, Senhor. Agora ama o seu próximo como a si É, Deus. mesmo. Aleluia. Se a sua irmã pisar no seu pé, o que você vai fazer agora? Vai dar paz para ela? Se o seu irmão esbarrar em você, será que você vai dar a paz para ele? Aleluia. Porque você tem que viver a paz e andar com paz. Glória. Quem é você dentro de um ônibus, dentro de uma condução? Quem é você dentro de um transporte público? Quem é você dentro de um Uber? Quem é você dentro do seu trabalho? Será que você não está arrumando rebelião? Será que você, em vez de ajuntar, está espalhando? Porque o verdadeiro cristão é como Josué. Glória a Deus. Manso, Senhor, se não for com o Senhor, papai, eu não chegarei em lugar nenhum. Aleluia. Glória a Deus. Josué tem de bom
Pai, eu sou contigo, Josué. Josué, você vai ter que preparar os melhores homens, os melhores soldados, Aleluia. para poder você chegar até a Jericó. E para você chegar até Jericó, você vai chegar lá, não vai entrar de qualquer maneira, Josué. Vai ter que ter uma preparação. As estratégias de Deus começam a ser aplicadas em Josué, porque Josué não desviou os mandamentos do Senhor. E muitas pessoas querem pregar, quer cantar, quer louvar, quer pregar, aleluia, louvar a Deus, mas não está ficado nos estatutos do Senhor, não obedece ao Senhor. O Senhor manda para a direita, você vai para a esquerda. O Senhor manda você falar A, você fala no alfabeto inteiro. E toma atitude, irmão. Glória a Deus, aleluia. Deus tem que estar em primeiro lugar. De maneira, Deus. Aleluia. Os milagres só vão acontecer na minha vida se eu falar, Senhor, que seja feita a tua vontade. De maneira, Deus. Aleluia. Oh, glória. Adore a Deus pelo que Ele é, irmãos, não porque Ele faz, porque Ele prometeu, não. Adora Ele prometida. Porque houve uma rebelião e aquela terra foi tomada a espada. O povo, se for eu, tudo acontece. Enviando espiões para entrar, infiltrar dentro da cidade. E Josué separa 2 homens. E ali aqueles 2 homens entram na cidade, observam a cidade. Ali ele começa a observar a cidade. Aleluia, louvado seja Deus. E a Bíblia nos traz, aleluia, louvado seja Deus, uma reflexão, aleluia, para nós nesta noite. Aleluia. Josué, aleluia, libera 2 homens. E aqueles homens se deparam com uma prostituta, uma mulher por nome de Raabe. E aquela mulher, ela vê uma diferença naqueles homens. Aleluia. Ela era uma prostituta, mas quando ela viu que era realmente homem de Deus, ela recuou. Ela não agiu de qualquer maneira. Pelo contrário, ela abraçou a oportunidade de sair daquela situação. E por muitas vezes nós temos a oportunidade de sair da situação que nós temos e nós recuamos para trás e não aceitamos a oportunidade. Deus de glória, aleluia. E aqueles espiões entraram, filtraram, observaram a situação e ao mesmo tempo ali, louvado seja Deus, aquela mulher esconde os espias. Mas ali a cidade era corruptiva. Era muito, aleluia, nos dias de hoje, muito Zé Povinho, né? Aleluia, louvado seja Deus. Que você não pode fazer nada, meu. Falar piorou. Que as pessoas saem falando de você A e B. Aqueles espiões, aleluia, chegaram ao ouvido daqueles povos. E o povo foi até a casa daquela mulher. Aleluia. Quem você está escondendo aí, mulher? Quem você está colocando dentro da tua casa? E ali escondeu tudo. Aleluia. Ela fez o que devia ser feito com toda a vontade. E a Bíblia nos revela, louvado seja Deus, que aí depois que eles voltam, eles trazem a mensagem para Josué. E Josué fala assim: então nós vamos fazer desta forma. A gente vai fazer como Deus está mandando. Vamos dar a volta, aleluia, louvado seja Deus, em Jericó. E ali eles começam a dar a volta em Jericó. E a ordem é dar 7 voltas. E quando ele começa, aleluia, a dar a primeira volta, ninguém entende nada. Aleluia. Ninguém sabe o que está acontecendo. É Deus. O povo está do outro lado só observando. Porque nem todos aqueles que estão em Israel Glória a é Deus. israelita. É. Nem todos aqueles, irmãos, você deve confiar, irmãos. Infelizmente é isso, irmãos. Nem todos aqueles servem para estar do seu lado diante de um combate. E a Bíblia nos revela, louvado seja Deus, que quando ele volta, ele fala para o povo: ó, mas vai dar 7 voltas. Aleluia. Vamos rodear o muro. E não é um muro, não é simplesmente uma voltinha, não. É um processo de quase um dia dando volta. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Qual é a volta que você está dando? Meu Deus.
Será que você só deu uma volta e não suportou dar 7 voltas? Naamã, aleluia, ele recebeu uma ordem para dar 7 mergulhos, mas questionou, murmurou, né? E queria do jeito dele. E a Bíblia fala, louvado seja Deus, que eles começam a dar a volta. E ali, quando ele chega na 7ª volta, Deus dá uma ordem para Josué: Josué, agora fala para o meu povo lutar. Oh, glória! E o povo gritou. Eita. E o muro caiu abaixo. Maravilha. Coisa linda é o tratar de Deus, irmãos. Aleluia. Esta mulher é uma prostituta, excluída da sociedade, uma mulher que não é digna. A casa dela se permaneceu de pé e a do povo caiu. Aleluia. Sabe o que eu quero dizer para você nesta noite, irmãos? Aleluia. Que o céu é para todos. Tem muita gente achando que vai subir, mas é mais fácil, aleluia, o traficante subir para o reino do céu. É mais fácil a prostituta subir do que o soberbo, do que o orgulhoso, do que o nariz empinado. É porque eu faço, é porque eu canto, é porque eu prego, é porque eu faço isso, eu faço aquilo. Não, não, sem Deus nada podereis fazer. Glória! Tremendo e fiel. Aleluia. Pastor, você está sendo irônico. Quando o Rei dos Reis, o grandão da Galileia, estava na cruz, meu pastor, e à direita estava o homem, e à outra esquerda estavam outros homens que não mereciam salvação, eram sanguinários, ladrões. E ali ele pega e fala: se tu és o Deus, tu és o Rei, faça que nós descemos daqui. Aleluia. Desce daí, sai desta cruz, salva nós. E Jesus calado. E de repente o homem, aleluia, um salteador, ele olha para o Senhor e fala: mestre, Senhor, lembra-te de mim quando estiver no paraíso. Glória. Jesus olhou para ele e falou assim: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Sabe o que eu quero dizer para você, irmão? Se você renunciar agora, a sua salvação está garantida. Se você deixar suas velhas práticas, hoje a salvação chega na sua casa. Chegou na casa de Zaqueu, do publicano, vai chegar na minha e na sua também. Maravilha, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Depois de dar 7 voltas, o mundo cai abaixo. E aquela mulher, aleluia, é salva. A sua família é salva. Aleluia. Ninguém entendia nada. E o povo entrou na terra prometida. Glória. Mas só o que me chama a atenção, que daquele povo, aqueles milhões que estavam com Moisés, só entrou Josué e Caleb. Verdade, Deus. Aleluia. O resto, aleluia, eram filhos da descendência daquele povo. Só entrou Josué e Caleb. Glória a Deus. Sabe que Deus está falando aqui nesta noite? Para de se escorar em esposo e esposa, irmão e filho, em amigo e em amiga. Se você, aleluia, louvado seja Deus, tiver na posição, você sobe. Se eles não tiverem, fica. Porque a salvação é individual. Então eu digo para você esta noite: amor ao Senhor, porque vale a pena servir a Deus. Maravilha, Deus. Tem muitos falsos doutores. O propósito de Deus. Quantos eles abandonam o Senhor no primeiro vento que vem, na primeira tempestade, larga o Senhor por qualquer coisa. Você se depara no meio da rua, pastores. Eu digo sem medo de errar, mas se não existe ex-pastor, porque Deus não erra a cabeça, aleluia, diácono Tiago. Deus não erra a cabeça. Se Deus ele ungiu, ele separou, ele é fiel para permanecer até o fim. Aleluia. Você entra dentro daquela colândia, debaixo de um viaduto, você sai para evangelizar. Aquela pessoa entende mais da palavra do que você.
Aquela pessoa, aleluia, louvado seja Deus, é afastada dos caminhos do Senhor. Eram pessoas estudiosas em teologias. Quantas pessoas estão estudiosos em bacharel, várias línguas, mas deixaram os mandamentos do Senhor. Sabe por que muitos irmãos que desviam, se afastam da presença de Deus? Eu quero falar sem medo de errar, irmãos. É porque não vive a palavra de Deus. Aleluia, Deus. Pregar é fácil. Eu abro o versículo, eu vou pregar a palavra de Deus. Mas se eu não viver a palavra de Deus, no primeiro vento que bater lá fora, eu saio da presença de Deus. Eu abandono a cruz. Mas Ele não abandonou, Ele foi até o fim. Glória. Por mim, por você. E hoje nós estamos trocando Deus, trocando Jesus por qualquer coisa, por qualquer prato. As pessoas oferecem algo, você vai lá e pega, se alimenta. Aí depois você vai colocar a culpa no pastor, vai colocar a culpa na pastora, na missionária, vai falar foi por causa dele, foi por causa dele, aleluia, foi por causa dela. Não, não, aleluia, porque você não viveu a palavra de Deus. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, aleluia, e luz para os nossos caminhos. Aleluia, Deus. Você é luz, você não vai andar mais em treva. Você vai sair por essas portas nesta noite em luz, cheio da presença. Não troca a presença por nada, não troca a presença por nada. Vale a pena permanecer na casa, vale a pena permanecer em Jerusalém, irmão. É do alto, é do alto, é do alto que você vai ser revestido de todo o poder. De onde viria o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus na terra. O Senhor está aqui nesta noite para dizer para você: eu não sou filho do homem para que minta, nem que se arrependa. Se eu prometi, eu vou cumprir. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Não, você vai sair daqui com o seu casamento abençoado. Você vai sair daqui com as suas portas, os guarda-roupa, no armário, o mantimento cheio, porque Deus é fiel para cumprir o propósito. As suas contas não vai ser paga, porque o Senhor está contigo. Deus não envergonha ninguém. Deus ele está à disposição de abençoar o teu povo. Meu, maravilha, aleluia. Aleluia. Glória. Não troca a palavra, não troca a presença, é a presença não que está na casa, é a presença que está na tua vida. Moisés, quando estava caminhando, ele se deparou com uma sarça ardente, ali ele viu fogo sendo consumido, todo ardente, mas a sarça não se consumia. Ele olhou e avistou a presença, é a presença, é a presença. Quando Deus fala, tira a sandália dos teus pés, porque a terra do teu piso é santa. Então obedece, ouve a palavra de Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Todo aquele que se preocupa com a presença, todo aquele que se preocupa, aleluia, com a sua salvação, ele não se corrompe. Deus de maravilha. Aleluia. Para me finalizar, a Bíblia fala que o mundo vem abaixo. Olha o processo que passou lá de Moisés, irmãos. Lá no livro de Êxodo, capítulo 1, irmão. Quando começou as perseguições, quando começou tudo, para chegar até a terra prometida. E o mundo caiu abaixo. Aleluia, E aí vem a ordem do Josué. Josué olhou para o povo. Falou, agora vamos marchar. Glória a Deus. Vamos passar por cima. Por isso ele colocou você e eu como cabeça, eu como cauda. Para de ficar andando de cabeça baixa. Para de ficar se humilhando. Para não de viver de qualquer maneira. Você é profeta. Você é homem e mulher de Deus. Aleluia. Não devemos marchar de cabeça baixa, temos que marchar de cabeça erguida. Maravilha, Deus. Dias piores virá para todos.
mas o Senhor é comigo e com você. Dessa maneira. Amém, Glória. irmãos? Amém. Louvado seja Deus. Glória. Irmãos, o horário foi direcionado para mim. E eu aprendi na palavra que é melhor obedecer do que sacrificar. O horário foi me dado até aqui. E até aqui o Espírito Santo falou comigo. Aleluia, Deus. Irmãos, a ordem nesta noite é para marchar. Oh, glória. Amém, irmãos? Amém. Permaneça até o fim.